O oceano esconde segredos sombrios, histórias de embarcações que desapareceram sem deixar vestígios, relatos de navios à deriva, encontrados sem ninguém a bordo. Mas poucos casos são tão assustadores quanto o do Orang Medan. Imagine um pedido de socorro vindo do meio do oceano, uma voz desesperada no rádio relatando a morte de toda a tripulação, seguida por um silêncio sepulcral. E quando os socorristas chegaram ao local, encontraram uma cena que parecia saída de um filme de terror. O que aconteceu com o Orang Medan? Um experimento secreto? Um encontro com o desconhecido? Ou apenas uma lenda do mar que se recusa a ser esquecida? Hoje, vamos explorar esse mistério arrepiante. Era junho de 1948. O Oceano Pacífico estava calmo. Diversos navios cruzavam as águas do Estreito de Malaca, um dos principais pontos de passagem entre a Indonésia e a Malásia. Foi então que um pedido de socorro chocante ecoou pelas ondas de rádio. O operador do navio Orang Medan conseguiu transmitir apenas algumas palavras desconexas. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Estão na sala de comando e na ponte. Talvez toda a tripulação esteja morta. Os sinais de rádio ficaram instáveis. Ruídos estranhos cortavam a transmissão. E então veio a última mensagem: "Eu morro." Depois disso, apenas estática. Os operadores de rádio que receberam a mensagem ficaram em choque. O que poderia ter acontecido? Um ataque pirata? Um motim? Uma tempestade? Um dos navios mais próximos, o SS Silver Star, decidiu investigar. Quando o Silver Star encontrou o Orang Medan, algo estava estranho. O navio estava intacto, flutuando calmamente. Nenhum sinal de danos, incêndios ou ataques. Mas não havia ninguém no convés, nenhum movimento, nenhum som. Os socorristas se aproximaram, gritando para ver se havia sobreviventes. Nenhuma resposta. Foi então que subiram a bordo. O que encontraram os assombraria para sempre. Os corpos estavam por toda parte. Cada marinheiro estava morto. Suas expressões eram de puro terror. Os olhos arregalados, as bocas abertas como se tivessem tentado gritar. Alguns tinham os braços estendidos para frente, como se estivessem tentando afastar algo invisível. O capitão estava na ponte de comando, caído ao lado do timão, com a mesma expressão apavorante. O operador de rádio, que havia enviado a mensagem de socorro, foi encontrado morto em sua cadeira. Sua mão ainda segurava o equipamento. E o mais estranho de tudo? Nenhuma marca de violência, nenhum ferimento, nenhum sinal de luta. Até mesmo o cachorro da tripulação estava morto, com a mesma expressão de horror. Os socorristas se perguntavam: o que poderia ter matado toda a tripulação dessa maneira? Se fosse um ataque, por que não havia sinais de luta? Se fosse uma doença, como poderia ter matado todos tão rápido? Enquanto exploravam os corredores sombrios do Orang Medan, sentiram um frio incomum, apesar do calor tropical. Alguns relataram um cheiro estranho no ar, mas não conseguiram identificar sua origem. Eles decidiram rebocar o navio até o porto para uma investigação completa. Mas o Orang Medan não deixaria que seus segredos fossem descobertos. Assim que os socorristas amarraram os cabos para rebocar a embarcação, algo aconteceu. Uma fumaça começou a sair do porão do navio. O cheiro forte de algo químico se espalhou pelo ar. De repente, uma enorme explosão sacudiu o Orang Medan. O navio foi tomado pelas chamas e, em questão de minutos, afundou nas profundezas do oceano. Todos os segredos, todas as pistas, desapareceram para sempre. O que poderia ter causado essa explosão? E mais importante, o que matou a tripulação? Muitas teorias surgiram ao longo dos anos. Algumas tentam explicar o mistério de forma científica. Outras, nem tanto. Uma teoria sugere que o Orang Medan transportava uma carga perigosa, talvez cianeto de potássio
ou gás nervoso. Um vazamento teria matado a tripulação em segundos. Mas, se fosse esse o caso, por que os corpos não mostravam sinais de envenenamento? Alguns acreditam que o navio encontrou algo inexplicável no oceano. Uma entidade desconhecida? Um fenômeno paranormal? O mar está repleto de histórias sobre forças invisíveis que podem enlouquecer e matar. Teóricos sugerem que o Ourang Medan pode ter cruzado o caminho de algo não humano. Luzes estranhas foram vistas no céu naquela noite. Poderia isso explicar a expressão de terror nos rostos dos tripulantes? Há quem acredite que toda essa história não passa de um mito. Mas, se for só um mito, de onde veio aquela transmissão de socorro? O Ourang Medan se tornou uma lenda dos mares. Alguns acreditam que ele nunca existiu. Outros dizem que a verdade foi encoberta. A única certeza é que essa história continua a intrigar marinheiros, pesquisadores e caçadores de mistérios. Mas e você? O que acha que aconteceu com o Ourang Medan? Um acidente químico? Um fenômeno paranormal? Ou algo muito mais estranho? Deixe sua teoria nos comentários.